aqui orar pela vossa glória. Olhe primeiro uma vez para todos os ofertantes dizimistas e vai abençoar o reino dessa noite. Salve a igreja, conclui nossa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos creem no milagre? Eu creio no milagre. E agindo Deus, ninguém pode impedir a obra do Senhor. E eu sei que nesta noite, noite de milagre, noite de Deus resplandecer a glória dele, mais do que ele já tem manifestado. Basta você abrir o teu coração, glorifica que o Senhor vai lhe visitar nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor dos exércitos, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Estão aqui nesta noite, meu Deus, os que te adoram, os que te glorificam, os que te exaltam, os que contribuem, aquele que dá com fé, aquele que dá com carinho, aquele que dá realmente, ó Pai, a oferta da viúva. Senhor, entra com providência nesta noite, ó Pai, nessa causa impossível, Senhor, porque eu creio, Pai, que 32 anos não são 32 dias, mas são 32 anos de vitória, que a igreja se permaneça de pé, como ela está, orando, buscando, intercedendo,
para chegar até aqui. E agora nós vamos abrir o coração para os conselhos do nosso Deus. Ó, quem ama esse livro aqui, levanta a mão. Quem ama esse livro? Isso aqui é o código que coordena a igreja, irmão. Se não tiver pregação, alguma coisa errada tem. Glória a Deus. Então vamos ter paciência para ouvir a palavra de Deus. Cumprimentamos, irmão, com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta linda aqui, por oportunidade que nos temos concedido, para que nós pudéssemos estar aqui para junto louvar e glorificar a preciosidade do Rei do Reino, Senhor do Senhor, porque somente a Ele seja atribuído toda a honra, toda a glória, toda a magnificência, porque se Ele nada lançamos, se Ele nada não conquistamos. Mas, já com sincero agradecimento, a igreja que esteve juntamente comigo, a nossa dirigente de oração, a nossa irmã Patrícia, a minha esposa que me acompanha e todos os irmãos que vêm conosco. Não posso deixar de agradecer ao pastor Eliseu Nogueira, que nos fez esse convite para que ele pudesse estar aqui, para ministrar a santa e eterna bendita palavra de Deus, vendo que na minha retaguarda tem grandes homens, mestres na palavra, que está na nossa retaguarda aqui, que para mim é um motivo de alegria você ministrar a palavra, e meio de homens que são professores teológicos, e isso é motivo de alegria. E o pastor Liceu, que é um mestre, que muito aprendi com ele, eu tive a honra e o privilégio de congregar com o pastor Eliseu Nogueira, ainda jovem. Quando eu vim do Recife aqui para São Paulo, eu era novo, jovem ainda, congreguei com ele. Aí depois voltei para o Recife, me casei e voltei de novo para São Paulo. Ele dizia: pastor irmão Gilvão, pode vir para São Paulo, você não prega que os justos vivem pela fé? Vem. E eu vim, irmão, aqui para São Paulo, eu e a minha esposa, estou até hoje aqui em São Paulo, irmão, com 31 anos de casado, fazendo 32 anos de casado, e Deus nunca deixou pagar um lugar, porque eu vim pela fé, e eu estou aqui em casa. Deus é bom, Jesus é fiel. Muito obrigado, pastor Eliseu Nogueira, que é qual foi um grande professor para mim, e os demais obreiros para a nossa retaguarda, pastor Daniel, pastor Luiz, a sua digníssima esposa, do pastor Eliseu Nogueira. Eu quero agradecer essa recepção muito maravilhosa, oferecendo toda a liberdade para que os irmãos tomem o vosso assento, não podendo deixar de agradecer a recepção dos obreiros que está trabalhando a dependência da igreja, que assim que nós chegou, ele nos recebeu de uma maneira muito carinhosa. Muito obrigado ao pastor Justo também, na dona honra de estar aqui, que é filho do pastor Eliseu Nogueira também, irmão. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vocês vão escolher um tema, e o tema é um desafio. Me faz a lembrar, eu guardei essa palavra há muitos anos atrás. Estava no banco sentado, estava o pastor Benê e o pastor Marconi. Eles estavam conversando, aí o pastor Marconi falou para o pastor Benê: olha, tem tema que é muito difícil de pregar. Aí o pastor Benê olhou para eles assim: o tema é um desafio para o ministrante. E eu guardei essa palavra até hoje. Muitas vezes tem pessoas que ele tem um convite para pregar, tem um tema que o Senhor olhou, orou, escolheu, e ele chega, irmão, que Deus me deu uma palavra. Não, a palavra é um tema. Não é verdade, irmão? Então o tema que o Senhor escolheu, um tema muito importante da palavra de Deus, que nós encontramos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, o versículo 23: o mesmo Deus de paz vos santifique todos em todos, vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Aqui está a santa e eterna bendita palavra de Deus. Que os irmãos escolheram como tema: santificando-se para o arrebatamento. Santificação, santificação, santo, separado para Deus, separado para Deus, separado por Deus, separado exclusivamente para o uso de Deus. Então a igreja, aleluia, santificada para o arrebatamento. Mas eu aprendo, meus queridos irmãos, que não existe
santificação sem oração, não existe santificação sem consagração. Mas também, que eu muito me apego, é que não existe santificação sem a palavra. A palavra de Deus diz a Bíblia, no livro de João, capítulo 17, versículo 17, santificado na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, santificação, ela tem que estar no conjunto de palavras. Eu sempre costumo dizer, que barulho não é santificação, não de maneira nenhuma, mas também não é proibido a igreja se dar direita, mas o barulho não traz santidade, não de maneira nenhuma, porque a santidade genuína, ela é produzida pela palavra, porque a santidade que não é produzida pela palavra, ou aquele movimento que não é produzido pela palavra, eu costumo dizer, aonde eu passo, que se chama avivamento e pintura. Você sabe qual é o avivamento e pintura? É aquela irmã, aquela que gasta os seus R$300 com uma chapinha, sai toda bonita na primeira chuva, vai-se embora os R$300 e volta tudo como era. Esse é o avivamento e pintura, um avivamento que é produzido pela palavra. A tempestade vem, as adversidades vêm, mas a pessoa permanece firme, louvando e glorificando a preciosidade do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então João tinha razão de dizer, santificado na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. O salmista tinha razão de dizer, no Salmo 119, o versículo 9, o versículo 10, o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Então o pecado, ele afasta o homem da presença de Deus, mas a santidade que vem pela palavra aproxima o homem de Deus. Aleluia! Se você deixa de ouvir a palavra, se você deixa de guardar a palavra, se você deixa de executar a palavra, se você deixa de aprender a palavra, você vai se afastando da presença de Deus, porque a genuína santificação é produzida pela santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Aleluia! Quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo que o apóstolo Pedro, ele estava numa maneira ali de Jesus, ali tomando a posição de servo menor, lavando os pés do discípulo. Pedro disse: não, Senhor, me lava todo. Jesus disse: Pedro, tu já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra, ela transforma, a palavra, ela santifica, a palavra, ela regenera, a palavra produz vida. Então a santidade, ela vem pela palavra. Então a igreja santificada para o arrebatamento, ou quer dizer tomar a força. Então a igreja santificada para o arrebatamento, diz a Bíblia Sagrada no Salmo 119 e no versículo 105: lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então santificado para o arrebatamento. Amados e queridos irmãos, eu acredito e tenho profunda convicção no que está na Bíblia Sagrada. Existe um grupo que diz que a igreja vai ser arrebatada num grande dia da tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação. Irmão, não quero entrar nesse mérito, se a igreja vai passar pela grande tribulação, ou se a igreja vai diante da grande tribulação, ou se vai no meio da grande tribulação. Certo é que Jesus, ele vai buscar a sua igreja. Eu acredito, não quero entrar como questionamento, respeitando os outros ministrantes. Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu acredito, mas tem pessoa que não acredita, tem pessoa que diz que é no meio da grande tribulação, tem pessoa que diz que é depois da grande tribulação, porque se não fosse depois, muitas
16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, no meio de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele. Então eu acredito no que está na Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 20, versículo 51, que a vida do Senhor é como abrir e fechar de olho, e diz que o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e diz que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal que se revestir da imortalidade, e diz que é corruptível que se revestir da incorruptibilidade, então diremos naquele dia: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teus aguilhões? Porque ele virá, e eu acredito no que está na santa e eterna bendita palavra de Deus. Não adianta alguém pregar dizendo que nós vamos herdar a terra antes de passar das coisas do Cordeiro. Não, de maneira nenhuma. Nós vamos para a glória, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Apocalipse: vindação as portas do Cordeiro. Sim, quando assim acredita que está próximo, vindação as portas do Cordeiro, porque a sua esposa se aprontou. Amados e queridos irmãos, eu acredito de todo o meu coração naquilo que está inserido na santa e eterna bendita palavra de Deus. Então, santificado para o arrebatamento. A qualquer momento, a igreja que está aqui na terra, a qualquer momento, eu acredito no que está na Bíblia, a trombeta vai soar. Nós vamos sair daqui e aí encontro do Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, muitas pessoas estão preocupadas com os sinais que vem acontecendo, mas a igreja sabe, porque a igreja que estuda a palavra, ela sabe que a qualquer momento nós vamos sair daqui. Estamos aqui passando um pouco de tempo, que a Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Tenha paciência, não se desespere, tenha calma, vá servir ao Senhor com alegria, na beleza da sua santidade, mesmo gemendo, mesmo chorando, mas o que há de vir virá, e não tardará. Só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Então, amados e queridos irmãos, nós olhamos na Bíblia Sagrada e vejamos que a Bíblia revela alguns sinais do arrebatamento, sinais bíblicos do arrebatamento. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no capítulo 18 do livro de São Lucas, e o versículo 8, Jesus está falando na sua palavra: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será que achará fé na terra? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos atravessando? Então, amados irmãos, nós não podemos desistir, nós não podemos parar, porque a qualquer momento, se aqueles que acreditam que Jesus veio buscar a sua igreja, ele vem, e aquele que não acredita não tem problema, ele vem do mesmo jeito. Mas Jesus está demorando a voltar. Me vou lembrar de certo cidadão, ele chegou para mim e disse assim: pastor Gilvan, será que Jesus está vindo de bicicleta? Será que ele está vindo de quê? Ele está vindo de tartaruga? De que é que ele está vindo então? Que ele está demorando tanto, gente, meu amigo. Não se preocupe que ele está demorando. Tu está preparado para o dia do arrebatamento? Eu não quero saber se vai custar um ano, 2 anos. Eu tenho que estar com a minha vida santificada e preparada para o dia do arrebatamento. É isso que tem que ter. Diz a Bíblia Sagrada, na época de Amós estava vivendo uma época que Israel, na época de Amós, estava atravessando um momento bom, socialmente bom, politicamente bom, mas espiritualmente, na época de Amós, Israel estava atravessando um momento difícil, um momento que fugindo da presença de Deus. Aí Amós veio dessa situação terrível, essa situação difícil que o povo estava atravessando.
esclarecendo, Amós começa a profetizar e dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O grande problema é que muitas pessoas acham que tem que se preparar a depois do arrebatamento. Muitas pessoas acham que tem que ter uma vida santificada a depois do arrebatamento. O grande problema é isso, que o preparamento é aqui e a santificação é aqui, mas o encontro é lá com o Senhor nos sabe. E a qualquer momento isso vai passar e as pessoas estão despreocupadas, estão despercebidas e não estão se preparando. Mas eu tenho profunda convicção no que está na palavra. A qualquer momento alguém vai chegar aqui a uma cidade soberana, vai procurar o pastor Eliseu Nogueira e vai dizer: cadê o pastor para pregar? Cadê as irmãs do circo da nação? E quando chegar aqui vai encontrar os enviados dizendo: a igreja Cristo levou, a igreja Cristo levou. Vai chegar na igreja do Aleluia, no mundial, está no pastor Benedito, no pastor Eliseu, vai procurar: cadê o pastor da igreja que tanto me aconselhava e eu não me ouvindo? Quando chegar lá, a igreja vai estar vazia e os cristãos dizendo: a igreja Cristo levou. Aquele que brincava de ser crente, aquele que não se aconselhava pela palavra, que não santificava a sua vida, aqueles que diziam que não é quadrado. Não, eu não sou quadrado, eu sou moderno, não tem problema. A trombeta vai zoar e só que tiver com a sua vida santificada pela palavra é que vai assumir. Quem acredita nessa guerra bíblica, levanta as suas mãos e adore ao Senhor, e adore ao Senhor. O segundo sinal, além de crescer o arrebatamento, não é só falta de fé, é falta também de perseverança. As pessoas, pastores, que começam bem e termina mal, é melhor você começar devagar, aprendendo, vai aprender. Mas tem pessoa que já começa correndo demais, quer atropelar todo mundo, acha a última Coca-Cola no deserto, não respeita pastores, não respeita dirigente. Se o pastor diz faça, ele diz: eu sou dono da minha vida, eu faço o que quero, não obedece a ninguém. Não tem problema, diz o cliente, a trombeta vai zoar e a igreja vai sair daqui da terra. Eu acredito, perseverem, porque diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em toda a alma havia temor. O povo perdeu o temor, a sensibilidade espiritual, nada mais parece que tem valor, quer andar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, murmurador e contendeiro, fofoqueiro, e ainda quer ser dono da igreja. A igreja tem um dono, o dono da igreja se chama Jesus Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, e está vivo, e está vivo. Aleluia, glória à preciosidade do nome do Senhor Jesus Cristo. Perseverar, a palavra perseverante é uma palavra de origem grega que, levando para o português, quer dizer estabilidade ou firmeza constante. Firmeza constante, sempre firme na presença do Senhor, sempre firme. Tem pessoas que ele não tem estabilidade cristã, ele não sabe onde fica, ele não sabe onde congrega, irmão, ele anda em todos os lugares. E vai lembrar que o pastor Apolônio, certo? Quando chegou para o pastor Apolônio e disse: pastor Apolônio, eu quero congregar com o senhor, porque eu tenho andado em mais de 20 igrejas. Até agora, pastor Apolônio, eu não achei uma igreja santa, eu não achei uma igreja certa, eu não achei uma igreja boa. O pastor Apolônio olhou para ele e disse: meu filho, então não é aqui que você vai ficar, porque todos nós somos cheios de falhabilidade, todos nós erramos, mas em Jesus Cristo nós somos mais aperfeiçoados. Em Jesus Cristo
aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Santidade, aleluia, do espírito, santidade na alma, santidade no corpo, e tudo seja conservado ao Senhor para o dia do arrebatamento, para o dia do arrebatamento. Então persevere, seja perseverante, não abra mão da fé, não abra mão de Jesus. Está doendo, mas com Jesus é melhor. Está difícil, mas com Jesus é melhor. Eu não estou aguentando mais, mas você aguenta. A palavra não é dura, é um vaso que é mole, mas na presença do Senhor você aguenta, porque é a palavra que santifica, é a palavra que fortalece, é a palavra que regenera, é a palavra que é a vida, é a palavra que é poderosa, a palavra de Deus é vida. Jesus diz a Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu fui no meio perdido, vou preparar lugar, e virei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja vós também, esteja vós também, aleluia. Ele é a ressurreição, e Ele é a vida. Como eu disse, Senhor, então nos vossos caminhos, Ele diz: mas tu estás comigo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a vida. Nós se convertemos, aceitamos Jesus para ter vida e vida eterna. Mas o que é ter vida eterna? Ter vida eterna é que João escreveu no seu capítulo 17 e o versículo 3. Ele disse que a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é só através de Jesus. Quer ser arrebatado, quer ir para a glória, mantenha a sua vida em santidade e santificação, para quando a trombeta soar, você não ficar aqui. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus, aleluia. Sim, o terceiro sai do arrebatamento é falta de amor. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 12: ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muito enfriarão, o amor de muito enfriarão. Estamos vivendo numa época que eu nunca vi, uma época tão difícil como essa, uma época que me foi lembrar, um professor da escola dominical que nós estava ali, eu era superintendente na época, um presbítero estava me ensinando, e a missão era só ajudar sobre o amar o irmão. E ele chegou ensinando a classe, ele disse: pastor e irmão, eu só ajudo o irmão se Deus falar comigo. Eu disse para ele: então tu não lê a Bíblia, tu tem que ler a Bíblia, porque a palavra de Deus diz: se pode fazer o bem e não faz, você peca. Então se você pode fazer o bem, faça, porque o amor de muito tem enfriado. Só amado, queridos irmãos, eu não quero que esse versículo do capítulo 24 do livro até o versículo 12 se cumpra em minha vida, porque tem muita gente dizendo assim: ah não, isso é cumprimento da palavra, mas em mim não. Eu não quero que se cumpra na minha vida, se cumpra na vida daquele que não está santificando para o arrebatamento, mas aquele que está santificando a sua vida para o grande dia do Senhor, para o dia do arrebatamento. Ele não se conforma com tudo que está acontecendo, ele está se preparando para o dia do arrebatamento. E também por isso, o quarto sinais do grande dia do arrebatamento, sabe qual é? Sonolência espiritual. Onde está isso? Diz a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo 25 do livro de Mateus, que o povo, de 10 filhos estava ali representando a igreja, fazendo a comparação. Diz a Bíblia que 10 estava todas com lamparina, 10 estava todas juntas. Mas amados e queridos irmãos,
capítulo 5, o versículo 14, aleluia, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e como luz você não pode esconder a sua luz, não pode colocar debaixo do velador, e não pode debaixo do alteiro, a sua luz tem que brilhar. Tem pessoa, parece que ele se vergonha de cumprimentar o seu irmão, dizer: tu é crente, a paz do Senhor, agora é pastor. Não, nós somos cristãos, nós temos que se identificar como irmão em Cristo, porque é o sangue de Jesus que perdoou meus pecados, e ele escreveu o nome no livro da vida, ele também te perdoou, ele também te perdoou. Nós somos cristãos, nós somos irmãos, estamos aguardando a vinda do Senhor. Vamos parar com essa sonolência espiritual, não temos olho para nada, nunca vimos como nunca na igreja. Me lembro da minha época, quando era bom pastor, ele sabe disso, quando precisava de uma pessoa para ajudar o pastor não fazia muita coisa, o pastor Nenê. Eu estou falando de pouco tempo, de 32 anos atrás, irmão. Quando eu congreguei com o pastor Eliseu, quando o pastor Eliseu precisava, quanta vez dizia: irmão Giovanni, vamos passar a noite comigo na igreja orando. Eu disse: vamos juntos, passava a noite orando, pedindo a Deus para que Deus abençoasse a igreja, para que Deus salvasse a alma, aleluia, para o reino, para a glória de Deus. E hoje é a maior dificuldade que você precisa uma pessoa. Eu nunca vi tanta desculpa, tanta adversidade, tantos problemas que a pessoa arruma. Amado, nós precisamos de levantar a nossa mão e agradecer, porque Jesus, na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por nós, perdoou o nosso pecado, escreveu teu nome, meu nome, nosso nome no livro da vida. Ele nos remiu e ele nos deu a certeza, santificado para o dia do arrebatamento. Aqui na razão bíblica pela qual se cumpre a um dos sinais do arrebatamento é falta de união, é falta de amor, falta de união. Diz a Bíblia Sagrada no Salmo 133: tão bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Mas quando o apóstolo Paulo escreve no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 15, ele diz: irmão, não mordais um aos outros, não devorais um aos outros. Eu nunca vi como nunca pessoas descontentes na igreja, pessoas que não concordam com nada. Meu irmão, agradeça a Deus que Deus tem ferramenta na igreja. Deus tem pastores que ele prega sem sair do lugar, com a maior calma, que o pastor Belém, mas tem pastores, talvez que o pastor João é deixado. Deus tem toda a ferramenta na igreja, mas o que é que falta para a igreja? Eu estava falando terça-feira na doutrina, é nós respeitar uns aos outros, porque cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua maneira de se expressar. Nós precisamos de respeitar. Muitas vezes aquele irmão que é avivado, que é levanta a mão, que mata o pé da glória, algo que é quietinho, fala mal dele, fica mortendo por trás dele. Aquele irmão esquece de ser narrão, aquele irmão é barulhento, mas também o barulhento, pastor Belém, pastor, ele começa a falar também daquele que é quietinho, daquele que não estão tudo na mesma balança. Somos todos nós iguais. Sabe o que é que nós temos que deixar? Deixar de morrer os nossos irmãos, deixar de falar mal. Irmão, não morrais um aos outros, não devorais um aos outros. Por quê? Eu não devo fazer isso, porque eu estou me preparando, eu estou me santificando para o dia do arrebatamento. Você vê na igreja, se o pregador, não é meu costume aqui, pregador que pega o irmão levantando a mão, mas tem um grupo que fala mal, porque não precisa disso. E se é aquele que não pede para levantar, ao outro irmão, vamos deixar disso, é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus, porque a qualquer momento, você vai começar a sentir um gozo na sua alma, um gozo no seu espírito. É a trombeta que vai zoar, e
16, 17, versículo 18. Aleluia! Que é um dos sinais que nós estamos vendo nesses últimos dias, mornidão espiritual. A igreja de Laodiceia, olhe para cá, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Isso quer dizer que pregadores da prosperidade não iam lá, porque era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha de tudo. Era uma igreja que tinha fonte de águas, que saía fria, e quando chegava lá perante ele, estava morna. Tinha outra fonte de água, que saía quente, quando chegava lá, estava morna. Aí Jesus disse para ela: oxalá eu quisera que fosse quente. Tu não és fria e não é quente, és morna. Por ser morna, eu vou me dareis da minha. Olha, mas Jesus não quer dizer, olhe para cá, que não estava desprezando a igreja de Laodiceia. Ele estava trazendo para ela, lhe oferecendo uma oportunidade. Porque você só vomita uma coisa que está onde? Você não vomita o que está fora, você vomita o que está dentro. Isso quer dizer que Jesus estava dando oportunidade para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava dentro dele, ele estava dando oportunidade. Por isso que ele disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei ele com você e você comigo. Ele estava oferecendo oportunidade, ele não estava desprezando ela. Mas muitas vezes, como acontece conosco assim também, quantas vezes nós temos uma oportunidade, quantas vezes Deus fala conosco através da palavra, através dos cânticos, e muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, nós não damos ouvido a palavra, saímos, aleluia, de tua servir, o pastor prega, o pastor ensina, a irmã prega, o outro irmão prega, e nós saímos de tua servir, não inclinamos pela palavra, mas santo, santificado para o dia do arrebatamento. A qualquer momento ele vai voltar e a igreja vai subir ao encontro do Senhor. E Deus abençoe, por gentileza, coloque sobre os vossos pés, por gentileza, o hino 442 diz assim: breve no céu, Jesus.
terra, mas não seja morno, seja crente, acreditando. Não perca a alegria do Espírito Santo, não perca o gozo da salvação. Não, de maneira nenhuma, que você seja revestido pela glória do Senhor, pelo poder de Deus, renovado, batizado no Espírito Santo, que possa ser usado pelos dons espirituais, porque isto é bíblico, isto foi no passado, isto é para o presente. Então adore a preciosidade do Rei do Rei e Senhor do Senhor, porque somente Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade, porque somente a Ele é tributado toda a honra e toda a glória. Receba o pastor Eliseu Nogueira. Breve no céu, Jesus, a mensagem do arrebatamento, irmãos, quando eu tinha 14 anos de idade, era a tônica das pregações. Era a mensagem do sangue, do arrebatamento. Era a tônica das pregações naqueles dias. Vai fazer 50 anos que eu aceitei Jesus. E todo dia eu lembro do arrebatamento da igreja. Eu estou caminhando e lembrando para ele. Um dia eu estava no shopping lá na Penha. Eu estava lembrando, meu Deus, se Jesus voltar agora. Um dia eu estava lá na linha 4 do metrô, ali quando vai para o Morumbi, aquela multidão de gente, e eu no meio daquele povo caminhando, pastor Gilberto. Falei, Jesus, se o Senhor voltar agora, aquela multidão, e eu no meio daquele povo, olhando de um lado para o outro. Se Jesus voltar agora, cheguei na Paulista, aquela aglomeração, e aquilo fala no meu coração. Se Jesus voltasse agora, você já refletiu diurnamente? Se Jesus voltasse agora, como que você estaria? Como você estaria? Será que você ouviria o som da trombeta solar? Será que você ouviria esse toque? Como é que nós estamos, irmãos, no nosso altar? No nosso altar. Como é que nós estaríamos? Como é que está a nossa vida lá em casa? Lá em casa, no recôndito. Pastor Eliseu, quanto tempo que eu não piso na igreja? Eu fui na Zona Norte de São Paulo, eu vi um pastor. O pastor tinha 8 meses que não participava da ceia. A Zona Norte está cheia de crente parado. Pastor
pastores parados. Falei, Jesus, se o pastor está parado, imagine a membresia. Recentemente um pastor chegou, ele falou, não quero mais dirigir essa igreja, porque quinta-feira os crentes não vão na igreja, eles não vêm. Eu não quero mais pastorear essa igreja. Eu não vou falar o nome dele porque eu amo ele. E nem vou falar o bairro porque eu fui pastor daquela igreja. Mentira daqui. Porque os crentes reúnem aos quinta-feira para não vir na igreja. A pessoa José entregou a igreja na mão do pastor Américo. Do pastor Américo. Os crentes não vêm na igreja às quinta-feira. Eu não vou vir aqui para pregar para os bancos. Por se multiplicar a iniquidade. Como é que está a temperatura espiritual lá? Nossa cara. Se você estiver afastado da igreja, isso não é história, não, irmãos. Muitos crentes vão ficar no arrebatamento da igreja. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, que muitos crentes ficarão no arrebatamento da igreja, eu tremi na base, quando eu ouvi um pregador falar isso, que muitos crentes ficariam. Se você estiver afastado da igreja, reconcilia-te com Deus ainda nesta noite. Reconcilia-te com Deus, venha, retorne. Ou se você não entende esse mistério, porque Paulo diz que é um mistério, que na verdade, o capítulo 15 de 1 Coríntios, muita gente não estava entendendo esse mistério, nem o texto, nem o contexto, nem a introdução no texto. Aí Paulo fala, eis que vos digo um mistério. É uma analogia sobre o arrebatamento da igreja. Ah, pastor, eu não concordo com o culto ontem à noite, porque pregaram e só vai no arrebatamento os crentes avivados. E é mesmo, isso é bíblico, irmãos. Só vai crente avivado. O que é o sinônimo do avivamento? É os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Quem está achado no Gálatas 5:22? O ímã, o Espírito Santo, só chegar. Bora. Vambora. Você quer reconciliar? Quer reconciliar? Quer voltar? Quinta-feira um casal aceitou Jesus aqui na igreja. Nosso trabalho. Irmãos, eu quero agradecer aqui meus companheiros aqui, o pastor Benê. Muito obrigado, pastor Benê. Deus continue abençoando o seu ministério, a Ponte Alta, essas irmãs aí maravilhosas aí. Eu estou vendo o Santino lá atrás. O Santino é o bom pastor. Ele pensa que eu não te vi, eu te vi. É igual Jesus lá com Natanael. Eu te vi você daqui, rapaz. Josué, Deus abençoe você. Deus abençoe Josué, irmão. Josué está pastoreando, a esposa dele está lá. Depois ela vem complementar. O Paulo César, esse homem aqui, homem de Deus aqui, essa cúpula aqui de obreiro aqui no Zé Augusto aqui, e o Zé Augusto, irmão, o Zé Augusto continua sendo meu líder. O Zé Augusto foi meu líder de mocidade. Quem ficou mais idoso? Se ele é meu líder, se ele foi meu líder de mocidade, e agora? Quem é mais velho? Irmão, ele foi meu líder de mocidade, irmão. Eu não estou envelhecendo ele, não. Deus abençoe, José. Sônia. A irmã Sônia.
abençoe vocês aqui. Muita gente maravilhosa aqui, irmão. Servo de Deus aqui. Eu agradeço a todos vocês aí, Juvenças, esse pessoal de Deus aí lá, Guaracíria, glória a Deus. Os irmãos aqui da Inocope, esse povo ora muito. Esse povo ora muito, irmão. Essas igrejas aí oram muito. Chegando domingo retrasado, foi levar uma carta na sua igreja. Você já tinha saído depois da escola. Eu estava conversando com alguns irmãos lá, eu vou puxar com o pastor Giovanni, de joelho no chão. Não é todo mundo que aguenta, não. Diz que não aguenta. Uma hora é pouco. Os irmãos estão lá alegre lá, os irmãos lá estão lá alegre lá com o pastor lá. Que Deus abençoe a todos. Vamos de pé, irmãos. Eu vou trazer esse servo de Deus aqui. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, com os nossos irmãos aqui em Cidade Soberana, para comemorarmos, ó Deus, para rendermos a Ti tributo, para rendermos a Ti honras e glória por mais um aniversário deste povo. Senhor, muito obrigado pela palavra que ouvimos nessa noite. Obrigado, Senhor, por receber o nosso culto esta noite. Também queremos te dar graça, Senhor, pela vida de cada pastor, pela vida de cada membro aqui presente. Deus, eu também quero te pedir nessa noite que leva-nos em paz no nosso regresso aos nossos lares, sob a tua proteção, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lucas, venha aqui abençoar a igreja. Evangelista Lucas. Vamos para cá, toda a igreja com as mãos. Evangelista Lucas da bênção apostólica. A paz do Senhor a todos, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam. Cantina, irmão, visita a cantina, grande escola dominical amanhã. Amanhã estará conosco a Sub-1 e a Sub-2. Não haverá culto na Sub-1 e nem na Sub-2. A escala amanhã à noite. Vai roubando água do pastor. Ok? Você não vai chegar, você não vai chegar. Olha o seu filho ali, ó. Pô, se você vai lá tirar foto ali,